Nenhum ainda. E eu estou aí nessa missão. Que Deus te abençoe, viu? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de, como igreja, Senhor, receber tantas crianças aqui essa noite. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria para que possamos ensiná-las as verdades eternas, ó Deus. Que, em nome de Jesus, a tua palavra possa tocar em seus corações e que elas possam ser transformadas, Senhor, dia por dia, por essa mensagem que são as boas novas de salvação. E que, através disso, Senhor, elas também possam ser um instrumento teu, aonde o Senhor colocar cada uma delas. Abençoa cada uma, abençoa suas famílias e nos ajuda, Senhor, como igreja, a nos despertar cada dia para a urgência da evangelização das crianças. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Todos prontos aí para a nossa semana de evangelização? Misericórdia. O que tu sentiu aí, Alexandre? Tá forte? Tu achou forte? Misericórdia. Parece que eles vieram do sono da tarde, eles vieram para cá do mesmo jeito. Mas vai melhorar. Meus irmãos, chegou aí a nossa semana de evangelização. Muito importante que você preste atenção agora aqui. Amém? Preste atenção agora aqui, depois você vai bater lá em casa. Não era para ir para casa do pastor, se acalma. Deixa eu reforçar com vocês, tá? Algumas coisas. Nossa semana de evangelização, tá? E a nossa primeira ação nessa semana são os cultos nos lares, nas casas. Nós conseguimos aí, para a glória de Deus, 14 casas, né, que vão se abrir aí para receber a pregação do Evangelho, tá? E aí a gente conta com a igreja para realmente nós estarmos lá pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus a muitas pessoas, tá? As pessoas que estarão recebendo nas casas, né, as pessoas que são da igreja que vão estar recebendo aí nas casas, é muito importante que você convide pessoas da rua, amigos, familiares, né, pessoas que ainda não conhecem Jesus, para ouvir a mensagem, porque nós vamos enviar, né, uma comitiva aí às casas, né, a cada casa, mas não é para ser uma noite, né, um culto só de crente. Nós queremos realmente que essa mensagem chegue àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, tá? Então, se você vai receber, convide outras pessoas, tá? E aquelas casas que já vão se abrir para receber a pregação de pessoas que não são da igreja, tá? Que nós possamos ir lá e desempenhar esse excelente papel de levar o evangelho aí a muitas pessoas, tá? Então a gente conta aí com a participação de todo mundo aí que se dispôs, tá? A gente enviou hoje a atualização lá da relação das equipes. O que a gente fez? Você foi lá e disse, olha, pastor, eu estou disponível tal dia e tal dia. E a gente pegou e fez, então, uma divisão das pessoas que estão disponíveis, tá? De acordo com as casas aí, a gente fez o máximo possível para tentar encaixar melhor, né? Manter pessoas, por exemplo, da mesma família, né? Então, tem casal, a gente tentou ao máximo mandar os casais juntos aí. A gente tentou ao máximo aí mandar alguém do Ministério de Louvor, né, para ajudar um pouco nessa parte, né, para fazer algumas canções lá, tá? Mas nem todas as casas conseguiram ser 100% supridas nesse sentido, tá? Então, todo mundo tem que ir preparado para tudo. Para pregar, para cantar, para recepcionar, para tudo. Tá? Por isso eu mandei também lá o sermão que vai ser pregado em cada uma dessas casas. Tá? E quem é que tem que estudar o sermão? Todo mundo. Todo mundo. Porque, meus irmãos, só quem prega sabe. No dia dá um piriri, no dia dá um negócio. Tá?
Então, tem que estar todo mundo preparado, porque, de repente, aquela pessoa lá que foi indicada, a gente fez as listas, né? E aí eu fiz uma sugestão de que a primeira pessoa lá da lista seja a pessoa que vai pregar, tá? Mas se porventura alguma coisa acontecer, nós não vamos deixar de ter o culto. Amém? Então, você está entendendo? Todo mundo tem que estar preparado. Ainda que essa pessoa vá lá e ela vai pregar, você vai estar lá disposto a ajudar, a contribuir, acrescentar alguma coisa que seja necessário, né? Contribuir no final ali, fazer alguma reflexão, ajudar aquela pessoa ali que de repente está um pouco deslocada, tá? Então, todo mundo precisa estudar o sermão. Amém? É um sermão bem facinho, eu preguei ele aqui em 2022, eu acho. Então, quem tem memória boa vai lembrar. Para ajudar vocês, eu vou pregar no livro de Lucas o mesmo texto semana que vem, tá? Eu vou pregar semana que vem, tá? Então, para ajudar você a se inspirar, tá? Que aí, se você for bem, eu coloco até para você pregar aqui domingo que vem, tá bom? Então, se prepare aí, estude, deixa eu ver o que mais que é importante aqui falar, tá? A gente colocou a relação ali atrás também, para quem tem dificuldade lá no WhatsApp. Então, assim, tem gente que está mais de uma casa, mais de um dia. Então, o que é importante você fazer hoje ainda, agora no início da semana, né? Já tem gente que amanhã tem uma casa já amanhã, tem 3 casas na terça-feira, aí tem várias casas na quinta e na sexta-feira. O que é importante você saber? Para onde você vai, se situar, tá? Quando chegar perto do horário, eu vou desligar meu celular, que você não vai ficar me perguntando, pastor, onde é essa casa aqui? Não sei. Você vai procurar saber antes, bota no GPS, pede a indicação, né? Eu coloquei as pessoas que indicaram a casa, né? Então, tem várias casas, por exemplo, aí que a Ludmila indicou, você pode falar com ela, pedir orientação, tá? E aí tem outras casas lá, você vai pedir a referência, se você não sabe, para você se situar, amém? Está prestando atenção, né? Está prestando atenção, Valdir? Tá? Que é assim? Mas depois você não via. Não sei. Tá? Então você presta atenção. Hoje tinha gente me dizendo assim, pastor, eu não sabia. Não sabia o quê? Você estava em outro planeta. Então vamos lá. Você tem que procurar saber com antecedência para onde é que você vai, tá? Outra coisa, eu falei, olha, a gente vai tentar levar um lanchinho. Então, todo mundo se esforçar aí para levar um lanchinho para essas casas que vão receber, para as pessoas que estarão lá. Como é que você vai fazer? Você vai conversar com as outras pessoas. Então, está lá a relação, vai eu, fulano e fulano. Eu, fulano, e aí, o que dá para a gente levar? Eu levo um café, outro eu levo um biscoito, outro eu consigo levar um suco. Pronto. Tá? Ou eu levo um bolinho. Legal. Tá bom? Então, conversa entre si, nós somos igreja, todo mundo aí se conhece, tá bom? Então, dá para você conversar aí com as outras pessoas, tá? Outra coisa, já falei, né, que o primeiro nome da lista é a sugestão de quem vai pregar, tá? Mas, se porventura tiver alguma situação mesmo aí extremamente forte que tiver que mudar, aí você conversa com alguém da sua equipe aí para alterar. Não fique me procurando, pastor, não tem nada a ver, você vai conversar agora com a sua equipe, tá? Já quebrei minha cabeça aí para montar esse sistema. Então, agora você vai conversar com as pessoas da sua equipe, tá? Evitar fazer troca, tá? Para a gente não bagunçar as coisas aí em cima da hora, tá? Lanchinho, ok? Se organizar com antecedência. Chegar no horário, tá? Chegar no horário, 5, 10 minutos antes, você já está na casa lá. É muito importante, tá bom? Então, vamos nos atentar para isso aí, tá? E acho que é isso. Amanhã eu vou tentar dar uma orientada com relação ao sermão para as pessoas que estão indicadas aí para pregar, tá? Para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas, basicamente é isso. Tem alguém que tem alguma dúvida? Todo mundo está craque? Ok? Amém? 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 Então, a gente conta com vocês. E sábado a gente se encontra aqui 3h30 da tarde para a gente poder pregar aí nas ruas do bairro, tá? Então, 3h30 da tarde, sábado, quem puder vir para cá, estar com a gente aí para essa ação de evangelização nas ruas, vai ser muito importante,
tá? Então, tempo lá do culto. O tempo do culto, 1 hora ali, tá bom, tá? 2 louvores, 3 louvores, a pregação ali 30 minutos, tá? Orar com as pessoas, perguntar se as pessoas têm algum motivo de oração. E é isso, fazer um lanchinho no final, perguntar se a pessoa não quer visitar a nossa igreja, se você se sentir à vontade para isso. Enfim, é a forma aí como a gente vai fazer esse momento, tá? E principalmente, gente, tá aí... Hã? Já falei, tá ali a relação, gente, ó. Vocês lembram antigamente tinha a lista do vestibular? A gente ia lá na UFMA para olhar se estava lá o nome, tá? E, pô, deu um saudosismo agora. Ou então a gente comprava o jornal para olhar. Tá lá o seu nome, você passou, está aprovado, tá? Todo mundo que está ali está aprovado para ir pregar o evangelho essa semana, tá? Então não tem faculdade melhor do que essa aí. Então você vai pregar o evangelho essa semana. Sábado, nosso evangelismo na rua, e domingo aqui a gente fecha no nosso culto de Santa Ceia. Amém? Amém. Posso contar com você? Louvado seja Deus. Tá? E acho que é isso. Quarta-feira a gente tem culto, a gente dá continuidade à nossa série de Ruth. Você também pode estar aqui com a gente. Então, quarta-feira não é nas casas, quarta-feira é aqui na nossa igreja. Tá bom? Vamos orar e consagrar ao Senhor nossas ofertas. Você que vai ofertar nessa noite, tome aí na sua mão. Ou, se desejar, pode fazer ali via Pix também. Vamos orar. Pai amado, nós oramos e consagramos a Ti nesse momento os dízimos, ofertas, ajudas e contribuições para a Tua casa e para a Tua obra. Que em nome de Jesus o Teu cuidado, favor e graça, Senhor, venha ser sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que com alegria no coração, Senhor, contribui mais uma vez para que essa obra, Senhor, siga abençoando vidas e transformando histórias, Senhor. Abençoa, provendo sustento nos lares, alimento à mesa, que não falte, Senhor, aquilo que é necessário a cada um dos Teus filhos, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, que por meio do nosso trabalho nós possamos também abençoar a vida de outras pessoas. Abençoa, Senhor, também aqueles que não têm o que ofertar, aqueles que talvez estejam passando por um momento de dificuldade. Pedimos ao Senhor que abra portas de emprego, de negócios, de ganhos e de capacitação à vida dos Teus filhos. Assim, Senhor, abençoa toda a Tua igreja e que nós sempre, com alegria no coração, possamos contribuir na Tua casa para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos e consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Amém e amém. Oferte com alegria na casa do Senhor. Trouxe sua Bíblia? Abra em Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Hoje a gente está sem a transmissão. Deu um problema ali, depois que já tinha começado. Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Estando Jesus em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa.
para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar. Senhor, essa tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa noite, pedindo ao Senhor, mais uma vez, da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus, Senhor, nós sejamos aqui fortalecidos nessa hora, cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Senhor, que o Senhor fale conosco, que em nome de Jesus a tua igreja seja edificada, que a tua palavra, Senhor, possa gerar em nós transformação, fortalecimento, Senhor, edificação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo mal, de toda impureza, de toda injustiça. Trata, Senhor, o íntimo do nosso ser. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e repreendemos tudo que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, vejam só. Nós temos aqui nessa noite duas narrativas. São duas narrativas de curas. Essas curas aqui, elas são apresentadas não somente no Evangelho de Lucas, mas também de Mateus e Marcos. Então, são histórias aqui que nós encontramos definitivamente aí nos outros evangelhos. Provavelmente, Jesus ainda estava aqui, a exemplo dos textos anteriores, ainda estava na região de Cafarnaum. Embora, nesses textos aqui, nós não vejamos o nome da cidade, em qual cidade ele estava. Mas é bem provável que ele ainda estivesse aqui na mesma região. É nesse lugar aqui, então, que Jesus vai realizar mais essas duas curas, que vão apontar, mais uma vez, para o grande poder do nosso Senhor. Não apenas para curar fisicamente as pessoas, mas também o seu grande poder para perdoar pecados e transformar a vida das pessoas. Portanto, nosso tema aqui nessa noite é o poder de Jesus para curar, mas principalmente o poder de Jesus para devolver esperança diante do pecado dos homens. Veja só, o primeiro trecho aí do versículo 12 até o versículo de número 16, fala a respeito da cura desse leproso. Nós vemos aqui um leproso que cruza o caminho de Jesus. Ele vai cruzar o caminho de Jesus, o texto nos diz, com uma lepra. Esse termo aqui, lepra, no grego, ele não fala apenas da doença lepra, como nós a conhecemos ainda nos dias de hoje, mas fala de diversas doenças de pele. Então, pode ser que não fosse ali exatamente uma lepra especificamente, mas outro tipo de doença que não fosse necessariamente conhecida ali naquele tempo. Então, eles acabavam chamando tudo de lepra. Esse homem, ele vai ser curado por Jesus da sua enfermidade. E essa história aqui, então, ela vai contribuir para que as notícias acerca de Jesus fossem, então, espalhadas por todo aquele lugar. Veja só, nós temos sim, meus irmãos, a possibilidade de pedir a Deus que nos cure das enfermidades físicas. E se o Senhor assim desejar,
ele tem todo o poder para nos curar. Mas há uma enfermidade, meus irmãos, que acomete a todos os homens. Uma enfermidade cujo único remédio provém do nosso Senhor. Essa enfermidade, ela é o pecado. Nós podemos aqui fazer um paralelo com essa lepra e considerar essa enfermidade, chamamos assim, do pecado, e entender então que nós estamos cheios dessa lepra, tomados, todos nós, da cabeça aos pés, contaminados completamente por conta do pecado. E somente o Senhor Jesus tem poder para nos restaurar. Somente o Senhor Jesus tem poder para nos curar dessa enfermidade, dessa lepra espiritual. Somente o Senhor pode tratar o nosso ser. Vejamos aqui, então, algumas lições que esse texto bíblico nos traz, para que nós não foquemos tanto na questão da cura física. Nós vamos fazer, então, esse paralelo com essa enfermidade espiritual, que é o pecado, uma lepra espiritual. O que nós podemos fazer, então, quanto a essa lepra espiritual? Veja o versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar. Algumas coisas aqui que, de cara, nós podemos perceber já nesse primeiro versículo. Primeiro, nós devemos buscar conhecer Jesus. Veja só como é interessante. Jesus estava naquela região, provavelmente ali na região de Cafarnaum. Esse homem agora, ele vai passar com a sua enfermidade e ele vai passar por Jesus, e o texto diz que ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Veja só, se você pegar um avião, for pegar um avião, for viajar de avião, nos aeroportos aí, né, especialmente se você for para São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes aeroportos, é bem comum a pessoa transitando ali no dia a dia, ela encontrar uma pessoa famosa. Pessoas famosas transitam nos aeroportos, viajando para cá e para lá. Mas veja só, se você encontrar lá um famoso não sei quem. O que é um famoso não sei quem? A pessoa é famosa, mas você não sabe que ela é famosa. Aí você passou por lá e perdeu a oportunidade. Aí depois você, sem querer, viu na TV. Estava lá, você passou atrás, a pessoa estava dando a entrevista. Aí você não sabia quem era. Aí a pessoa lá na sua casa, olhando a TV com você, disse: olha, fulano de... Oh, tu passou lá atrás. Passei onde, menino? Tu passou atrás, fulano de tal estava lá dando entrevista. E você não foi lá, não tirou uma foto, não deu um abraço, não aproveitou esse momento. Você não sabia quem era. E aí, porque você não sabia quem era, você perdeu a oportunidade. Não que a gente tenha que sair por aí, correndo para baixo lá, famosos. Mas só para você entender. Esse homem passou por onde Jesus estava e ele viu Jesus. E ele só foi até Jesus porque ele reconheceu quem Jesus era. Quando nós não sabemos quem é Jesus, nós não corremos até Jesus. Nós não nos prostramos diante dele. É por isso, meus irmãos, que nós temos um papel importante essa semana. Nós precisamos apresentar Jesus às pessoas. As pessoas precisam saber que elas podem e que elas devem recorrer a Jesus. E muitas pessoas não fazem isso porque não o conhecem. Esse homem aqui viu Jesus e ele entendeu que Jesus poderia ajudá-lo da sua lepra, da sua enfermidade. Da mesma maneira, em relação à nossa enfermidade espiritual, que é o pecado, nós precisamos correr até Jesus, mas nós precisamos primeiro saber quem Ele é. Nós devemos também nos humilhar diante dEle. Esse homem se prostrou diante de Jesus. Da mesma maneira, nós devemos nos prostrar diante dEle. Envergonhados pela nossa impureza, pelo nosso pecado, suplicando o nosso perdão a Jesus, nós devemos fazer assim também. Nós também devemos, meus irmãos,
fervorosamente desejarmos ser limpos da nossa imundície. Esse homem, ele se prostra diante de Jesus e ele deseja, ele roga ao Senhor. Ele clama, ele coloca o seu rosto em terra. Da mesma maneira, meus irmãos, nós precisamos desejar sermos limpos da nossa imundície. Não adianta saber quem Jesus é, se nós não queremos limpeza do nosso pecado. Há muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas não desejam estar limpas. Não querem se arrepender, não querem ser limpas por Jesus. É preciso desejar isso fervorosamente. Outra coisa, nós devemos crer firmemente na capacidade e na suficiência de Cristo para nos purificar. Veja a fala desse homem: se quiseres, podes me purificar. Então ele crê veementemente aqui na capacidade de Jesus. Em outras palavras, Senhor, basta que o Senhor queira. Eu já vi você fazer outros milagres, ou eu já ouvi falar, ou ele estava passando por ali e viu outras pessoas sendo curadas. Você lembra que nós falamos que Jesus curou várias pessoas naquela região? Então, talvez ele tenha visto, presenciado. Então, agora ele crê firmemente nessa capacidade de Jesus. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Nós temos que crer nessa capacidade que há em Jesus de nos purificar, de nos perdoar. Nós não podemos ficar olhando para Jesus e achar assim: não, Jesus, eu sou pecador demais. Nem o Senhor aguenta, nem o Senhor é suficiente. Não, nós temos que crer na suficiência de Cristo. Amém? Nós vemos aqui também que nós devemos, na verdade, ser perseverantes na nossa oração. Pedir ao Senhor pela sua misericórdia, que Ele nos perdoe, sermos firmes, insistentes. Senhor, nos perdoa, nos lava, nos purifica. Essa deve ser, meus irmãos, um tipo de oração constante nas nossas vidas. Senhor, nos perdoa. Esse homem, ele se prostra diante de Jesus e ele pede ali com uma veemência tão grande. Ele se prostra diante do Senhor. Assim, meus irmãos, nós devemos ser perseverantes, dia após dia, orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos cure dessa impureza espiritual. Nós devemos também nos entregar à boa vontade de Cristo, se quiseres, Senhor. Se o Senhor quiser. Nós não obrigamos Jesus a nada. Embora nós saibamos que seja o seu desejo nos curar dessa enfermidade espiritual, nos limpar do pecado, nós não precisamos, ou não devemos, na verdade, nos apresentar a Ele como quem determina o que Ele faz. Nós precisamos nos apresentar assim como esse homem, em submissão a Jesus. Ô Jesus, trata a minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu sou tão pecador, eu sou tão impuro, eu sou tão injusto. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me purificar. E assim a gente tem que se apresentar diante do Senhor. Esse é o nosso papel. Agora, meus irmãos, o que nós podemos esperar de Cristo? Ele que é suficiente para fazer o que Ele quiser. O que nós podemos esperar dele? Veja o versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. O que nós podemos esperar de Jesus quando nós vamos até Ele, quando nós nos dobramos diante dEle, quando nós oramos, quando nós pedimos por purificação? Primeiro, nós encontraremos Jesus disposto a tomar conhecimento do nosso caso, a se aproximar de nós. Perceba bem, meus irmãos, você não vai até Jesus com o seu problema, com o seu pecado. Nós não vamos até Jesus com o nosso pecado e nós vamos encontrar alguém que dará as costas para nós. Isso não vai acontecer. Nós não vamos encontrar alguém que não deseje saber do nosso problema. Isso não vai acontecer. Você já foi a um médico assim que pareceu, não é todo médico não, 2% dos médicos são assim, 1% dos médicos são assim. Você foi até um médico, o médico não quis muito saber do que você estava sentindo, você estava querendo contar a história e ele só está preocupado com quantas pessoas ele vai atender no plantão. Aí vai,
dipirona e paracetamol. Você fala, doutor, dipirona e paracetamol. Faz a mesma coisa, doutor. Ele não está nem prestando atenção para a gente. A gente tem que dizer, doutor, é no pé, doutor, não é na mão. Ele não quer saber do que a gente está falando. Mas com Jesus, meus irmãos, não tem o mínimo risco disso acontecer. Quando nós vamos até Jesus, quando nós oramos e clamamos, Senhor, nos perdoa. E nós dizemos, Senhor, eu fiz isso, eu sou assim, eu tenho errado nisso, me ajuda nisso. Jesus, ele vai no íntimo do nosso ser. Ele vai nos compreender, não que ele já não nos conheça, mas ele vai buscar nos compreender. Enquanto nós oramos, nós somos escutados, e ele se compadece de nós. Veja só, meus irmãos, aqui no texto, Jesus podia, e esse homem bem sabia, que Jesus podia curá-lo. Bastava que Jesus declarasse cura sobre ele. Bastava que Jesus, se quisesse muito, estendesse a sua mão em direção a esse homem e dissesse, ser curado. Mas o que Jesus fez? O texto nos diz que Jesus estendeu a sua mão e tocou naquele homem. Ele tocou naquele homem. E o que isso nos revela é exatamente isso. Esse desejo de Jesus de se aproximar de nós, mesmo com as nossas impurezas, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas imperfeições, ele se aproxima de nós. Não para passar a mão na cabeça, não para aceitar aquilo que nós somos, mas para nos curar e nos purificar. Quando Jesus se aproxima de nós, meus irmãos, é para trazer cura, é para purificar o nosso ser. Então, ninguém que venha dizer assim, ó, Jesus se aproximou de mim e eu estou continuando do mesmo jeito que está bom, não foi Jesus que se aproximou de você, não. Sinto muito te dizer, pode ter sido outra coisa aí, né? Mas Jesus se aproxima de nós, nos curando e nos purificando, e Ele quer nos conhecer. Ele se aproxima de nós e Ele nos toca, literalmente. Assim Jesus fez com esse homem. E nós podemos esperar isso de Jesus. Não fique com medo. Não fique com medo de apresentar a Jesus os seus pecados. Não fique com medo. Ele vai se aproximar de nós. Ele vai nos tocar. Mas a segunda coisa que nós podemos esperar de Jesus é que nós o encontraremos muito compassivo, muito cheio de amor, muito pronto a nos purificar. Veja as palavras de Jesus. Quero, disse ele, seja purificado. Jesus, meus irmãos, ele está disposto a curar almas leprosas, espíritos cheios de pecado como os nossos. O Senhor está disposto a nos tratar e nos purificar. Ele quer. Ele quer. Não é desejo do Senhor nos manter em nossos pecados. Não é desejo do Senhor nos manter em nossas enfermidades espirituais. Ele quer. Ele deseja que nós sejamos purificados, meus irmãos. E nós podemos esperar isso dele com toda convicção. Mas a terceira coisa que nós podemos esperar aqui de Jesus é que nós o encontraremos completamente suficiente para resolver o nosso problema. Eu não vou precisar de Jesus e mais um terapeuta. Eu não vou precisar de Jesus e mais um médico. Eu não vou precisar de Jesus e mais um pastor famoso. O problema do meu pecado é 100% resolvido por Jesus. 100% resolvido por Jesus. Veja o texto. Imediatamente a lepra o deixou. É simples assim, pastor? É. Nós nos colocamos diante dele, clamamos a ele, para que sejamos libertos do poder do pecado sobre a nossa vida, e ele vem, nos toca, ele deseja, ele nos limpa, ele nos cura, ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Eu contei para você que quando, no início do nosso casamento, a gente estava preocupado com um monte de coisa, né? Crente é bicho preocupado. A gente achava que tinha coisa que não estava legal. A gente tinha pesadelo, a gente tinha umas coisas... Acho que é só saudade da casa da mãe.
gente procurou uma pessoa para aconselhar a gente. Aí disse, vou levar vocês em pastor fulano de tal. O pastor Jardim gosta dele. Aí, levaram esse pastor. O pastor passou um relatório para a gente de libertação. Tinha que falar tudo. Você já fez? Só por curiosidade. Alguém já preencheu aqui relatório de libertação? Você tem que botar lá tudo que aconteceu, seus parceiros sexuais que você já teve, o que aconteceu, teu pai te batia, essa aqui todo mundo bota, né? Teu pai te batia, tua mãe te batia. Aí você tem que botar tudo e preencher um monte de coisa. Aí ele vai fazer uma análise da sua vida, né? Ele vai ver pontos aí onde precisa, vai fazer um show para que você seja liberto. Certamente ele vai colocar você para fazer uma campanha, não sei quantas sextas-feiras, em algum lugar. Porque há pessoas que dizem assim, há um processo de libertação. Meus irmãos, se Jesus quiser nos perdoar, imediatamente Ele nos perdoa. O que muitas vezes acontece, de fato, é que nós não nos afastamos do nosso pecado. É que nós reiteramos o nosso pecado. E aí, a gente passa a acreditar que é Jesus que não está dando conta. Jesus não está dando conta, eu estou indo poucas sextas-feiras. Jesus não está dando conta, na minha igreja não está bom também não, esse Jesus aqui está fraco, deixa eu ir numa igreja ali que é mais forte. Aí eu vou lá nessa outra igreja, porque lá é mais forte. Só que muitas vezes, meus irmãos, somos nós que não nos arrependemos completamente. Somos nós que não nos colocamos diante do Senhor, de fato arrependidos, porque o Senhor está disposto, o Senhor deseja nos tocar, o Senhor é compassivo e o Senhor é completamente suficiente para nos resolver o problema do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. De todos, de todos, de todos. É por isso que não tem um demônio lá de 10 anos atrás que está tocando em você ainda. Eu tenho Jesus, mas aqui um demônio lá de 10 anos atrás, de tal coisa que eu fiz, eu roubei goiaba no quintal do vizinho. Aí o demônio continua me cutucando, pastor. Não é. Pode ser você com a sua culpa. Pode ser só uma questão mental, você se lembra daquilo ali e você sonha. Mas a culpa pelo pecado, meus irmãos, o Senhor nos limpa, Ele nos purifica. Quero, diz Ele, seja purificado. Amém? Você crê nisso? Há muitas pessoas que não creem nisso, mas é o que a palavra diz. Veja só, o versículo 14 diz assim, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Veja só, nós vamos até Jesus, clamamos a Ele, pedimos a Ele, o conhecemos. Nós falamos aqui sobre o que nós podemos esperar de Jesus. Agora, uma vez que nós somos purificados, o que o Senhor exige de nós? Como é que vai ser a minha caminhada agora, uma vez que o Senhor me purificou do meu pecado? Veja só, o que o texto nos apresenta aqui, em resumo, primeiro, nós devemos ser humildes. Nós não vamos ficar nos vangloriando, afinal de contas, foi tudo obra de Jesus. A obra é de Jesus. A obra não é do homem. Pastor, mas o senhor acabou de falar que o homem tem que conhecer Jesus, que ele deve orar, que ele deve clamar, que ele deve colocar a cara no pó diante de Jesus. Sim. Mas se Jesus não quiser, nada feito. Mas quando Jesus vai lá e declara que esse homem está limpo, ele está limpo. Então a obra é plenamente de Jesus. Agora sim, o que nós devemos fazer quando nós somos purificados? Andar em humildade. A obra é de Jesus, não é nossa. Nós não devemos nos vangloriar. Olha, eu era isso, eu era aquilo, eu era esse outro. E agora estou isso.
Essa semana eu estava vendo no YouTube, no Instagram, um vídeo, um pastor que ele faz análise de mentiras, né, que a gente acreditava na igreja. Aí estava analisando. Você assistiu o testemunho do Guina? Você assistiu, né? Quem é mais antigo assistiu. Do Racionais, tu assistiu? O Guina do Racionais. Aí, ele ia nas igrejas e dava testemunho. Já assistiu esse testemunho? Foi enrolado também. A gente foi enrolado. Minha geração foi enrolada com esse testemunho. O Guina não se chamava Guina. Só que parece que tinha uma música do Racionais, MCs, que tinha lá um personagem chamado Guina, né? Ele referenciava essa pessoa. Aí o cara começou a contar mentira, ia nas igrejas e dava testemunho que ele era o Guina da música do Racionais. Aí ele contava um monte de história. Só para resumir as mentiras dele, ele dizia que ele tinha fundado o PCC e o Comando Vermelho. Um em São Paulo, outro no Rio. Ele era assim. Ele contava várias mentiras, ia nas igrejas, o pessoal dava glória a Deus, aleluia. Esse atrapalhava as histórias, né? Tio do Tio Chico também, você assistiu o Tio Chico? O Tio Chico é da época de eu, disso aqui, né? Aí quantos testemunhos mentirosos aí. O que esses homens faziam? Eles iam na igreja e eles ganhavam dinheiro da igreja, que a igreja ofertava na vida desses homens. E eles ficavam ali se vangloriando, que eram isso, que era aquilo, mas agora tinha sido transformado, não sei o que, no final era glória a Deus, mas a história toda era sobre eles. Sobre aquilo que eles eram, aquilo que eles faziam e depois o que eles mudaram. E a igreja se enganou com isso. Mas até hoje, meus irmãos, infelizmente, a igreja se engana com pessoas que se vangloriam daquilo que são, daquilo que fazem, do ministério que têm. Mas um verdadeiro homem ou mulher, purificado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, é humilde. Eu não tinha nada. Eu não era nada. Eu era um leproso. O Senhor me curou. Eu não tinha nada para dar para Ele. E Ele, pela sua misericórdia, me transformou. E é isso. Esse deve ser o nosso grande testemunho. A vida humilde que nós levamos, porque reconhecemos que dependemos do Senhor Jesus. Mas o que mais? Nós devemos ser agradecidos. Nós devemos reconhecer a graça divina, com toda a gratidão do nosso ser. Reconhecer que foi Jesus que transformou a nossa vida. Veja que Jesus ordenou a esse homem: não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. Seja humilde. Não se vanglorie. Seja agradecido. Vai só para você. Carrega isso dentro do teu ser. E nós precisamos reconhecer isso também. Mas uma terceira coisa, meus irmãos, é que nós devemos perseverar na obediência ao Senhor. A obediência ao nosso dever, aos deveres que o Senhor nos coloca. Em resumo, caminhar uma vida com Deus. Fazer parte da vida da igreja, servir, pregar o Evangelho. Isso nós devemos fazer. Jesus ordenou a esse homem: olha, o que eu quero de você não é que saia contando para todo mundo, mas vai e cumpre aquilo que é necessário. Mostre-se ao sacerdote. Deixa ele ver. Ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, ou seja, aquilo que era dentro da liturgia deles, ele deveria fazer. Isso serviria de testemunho. Qual vai ser o nosso testemunho? Nós caminhamos na vida da igreja, é a nossa vida transformada, é a nossa família, que agora serve ao Senhor. Esse é o nosso testemunho. Mais do que dizer assim: olha, eu andava armado, olha, eu pegava tantas mulheres, olha, não sei o quê. Eventualmente, meus irmãos, essas coisas serão contadas. Mas elas não são troféus. A gente não vai ficar aí andando, levantando troféu do que a gente era. É importante que as pessoas vejam quem nós somos agora com Jesus. Amém? É isso. Uma vez eu tive que chamar a atenção de um amigo. Eu falei: meu irmão, beleza, sua história é muito legal, mas passa a pregar Jesus onde você for. Para de ficar só dizendo que tu era. Passa a falar de Jesus. E isso, meus irmãos, é o nosso maior testemunho. Sabe por quê? Porque as pessoas que vão nos conhecendo ao longo do caminho, elas vão vendo a nossa vida, elas vão vendo quem nós somos. Aí, eventualmente,
Quando vier alguma história, quando a gente precisar tocar naquela situação, Jesus transformou a tua vida, foi Jesus que transformou. E Ele pode transformar a sua vida também. Mas, meus irmãos, principalmente, para que a gente possa entender também que Jesus não é mais valioso por aquilo que nós éramos. Porque senão, o teu filho, que pela graça de Deus está crescendo no meio da igreja, ele vai ter que desviar um pouquinho para ter um testemunho para contar. Vai lá, meu filho, vai no mundo lá, toma umas biritinhas lá, vai fazer besteira, depois tu volta para ter o testemunho. Precisa disso? Jesus não precisa disso. Jesus não precisa disso. Quem eu sou? Quem é você, fulano de tal? Eu sou ex-nada. Eu sou ex-nada. Nunca bebeu? Nunca bebeu. Nunca fumou? Nunca fumou. Nunca te prostituiu? Não. Foi de facção? Não. O maior milagre da minha vida é que o Senhor sempre manteve os meus pés na sua casa, desde a infância. É um testemunho também. É um testemunho também. Então, meus irmãos, o Senhor requer de nós que nós sejamos obedientes ao nosso dever. Fomos transformados, fomos curados dos nossos pecados, que o Senhor nos mantenha firmes agora. É o que nós precisamos fazer. Mas veja só, os versículos 15 e 16, eles tratam aqui, parece que são contrapontos. Veja só, o versículo 15 diz: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Olha que interessante. Embora ninguém tivesse mais prazer nos momentos retirados quanto Jesus gostava de se retirar, gostava de orar, gostava de estar na presença do Pai. Mas ele precisava dos momentos em meio às multidões, onde ele pregava, onde ele curava pessoas, onde as notícias acerca do Evangelho iam se espalhando. Esses momentos eram necessários. Embora Jesus tivesse muito prazer nos momentos em solitude, junto ali do Senhor, junto do Pai, retirado ali. Ele amava esses momentos. Mas veja só o versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha o contraponto. Embora ninguém tivesse um ministério tão bem sucedido quanto Jesus na esfera pública, ainda assim ele encontrava tempo para se retirar e fazer a sua devoção ao Pai. Embora Jesus não fosse ficar distraído, não fosse se vangloriar, se ele ficasse só trabalhando, ele fez isso para nos ensinar. Que é necessário, meus irmãos, a cada um de nós termos esse equilíbrio. Nós trabalhamos na esfera pública, nós servimos, mas nós nos retiramos. E nós nos retiramos, buscamos ao Senhor em intimidade, mas nós vamos à rua e nós servimos. Amém? Assim o Senhor nos ensinou. Então ninguém vai dizer assim: olha, eu estou aqui 40 dias e 40 noites no monte, aqui em oração, cheio de Deus, e é só isso, minha vida é isso aqui, é o que eu amo fazer, glória a Deus. Aí, meu irmão, vamos servir aqui. Não, não é comigo não, meu negócio é orar, deixa que eu oro por vocês. Não, tem que servir também. Agora, se a gente fica muito, trabalha e não tem o tempo com o Senhor, aí vira ativismo. É necessário esse equilíbrio e Jesus nos ensinou. Amém? Está trabalhando, está servindo, pessoas estão sendo curadas, o Evangelho está se espalhando, mas ele tem tempo com o Pai. E essas coisas precisam caminhar juntas. Mas veja só, o texto agora inicia uma nova história, uma nova cura. Se um leproso foi curado antes, agora o texto vai falar acerca de um paralítico. Veja o versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Veja só. Jesus está passando bastante tempo ali naquela região. Esteve ali em cidades ao redor,
sua fama está se espalhando. Jesus agora está em Cafarnaum, provavelmente, mais uma vez. Ele está aqui em uma casa, ele não está em uma sinagoga, está ensinando mais uma vez. Provavelmente não era um sábado, porque se fosse um sábado, isso Lucas não deixaria passar. Mas ele está em uma casa, está ensinando, e o texto diz que haviam ali fariseus, líderes religiosos, e mestres da lei, procedentes de todos os povoados, diz o texto, da Galiléia e da Judéia. Meus irmãos, a geografia aqui do tempo de Jesus a região da Judéia, ela é uma região mais ao sul. É como se nós disséssemos hoje, é como se fosse um estado. Há várias cidades ali dentro da Judéia. É a região mais ao sul. A região da Galiléia é a região mais ao norte. É essa mesma região onde Jesus está agora, provavelmente aqui em Cafarnaum. Nazaré, Cafarnaum, toda essa região está aqui, mais acima. Jerusalém, embora seja citada aqui, é uma cidade dentro da região da Judéia. Só que o texto está nos dizendo que tem mestres da lei e fariseus vindo de todos os povoados, de toda essa região. Provavelmente, meus irmãos, esses homens só estavam ali, e depois o texto vai deixar isso para a gente mais claro, mas só estavam ali para pegar Jesus em alguma falta. Para ver o que estavam ali falando acerca dele, para sondar, isso tudo era muito suspeito para eles, a fama de Jesus está se espalhando e eles estão ali. Eles estão certamente com os corações endurecidos, eles não querem realmente receber, mas eles estão aqui como curiosos. Então veja só, nós não sabemos bem qual é essa casa que Jesus estava, talvez alguém o havia convidado, talvez fosse uma das casas que costumavam recebê-lo, como era a casa de Pedro, Pedro costumava receber Jesus. E Jesus está lá, e ele está pregando, está ensinando, está curando os doentes. E é isso que ele fazia, dia após dia. Jesus estava ali. Havia muitas pessoas. As pessoas não queriam perder tempo. Elas não queriam esperar que chegasse o sábado, elas não queriam esperar que Jesus fosse para a rua novamente. Então as pessoas estavam indo onde Jesus estava. E Jesus os recebia ali, dando o melhor a eles. No Evangelho de Marcos, Marcos diz que Jesus lhes pregava a palavra. Lucas fala apenas a questão das curas, mas Marcos diz que Jesus estava pregando a palavra. Então, ainda que tivesse ali muitos sedentos por curas, por milagres, Jesus não abandonou ali o seu ministério, não abandonou a pregação da palavra, e isso ele fazia constantemente. Veja só, meus irmãos, o que Jesus ensina para nós. As pessoas podem vir à igreja, as pessoas podem ter até pedido para receber a pregação lá na sua casa, receber o culto na sua casa, porque estão sedentas por uma cura. Talvez alguém disse assim, olha, eu quero receber aqui na minha casa, sabe por quê? Porque ele está sedento por ser liberto de algo, por ter uma cura, por ter alguma restauração em alguma área da sua vida. Mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Então Jesus fazia isso, ele curava as pessoas, mas ele pregava. E havia aqueles homens ali que estavam curiosos, olhando o que ele vinha fazendo. Mas veja o que o texto diz aí nos versículos 18 e 19. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Os outros evangelhos dizem que eram 4 homens, 4 pessoas foram até ali, carregando provavelmente um amigo seu, paralítico, para levar diante de Jesus. Um homem completamente incapacitado. De tal forma que esse homem ele não poderia ir até Jesus sem que fosse ali carregado por essas 4 pessoas. E mais, era algo tão difícil que essas pessoas tiveram que ir por cima do terraço, ou por cima do telhado, e colocar esse homem diante de Jesus, baixando ele numa maca ali, talvez por um buraco, algo que tivesse ali, ou algo que eles abriram, e eles colocaram então esse homem diante de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, nós tiramos os nossos olhos aqui da enfermidade física, que nós sabemos sim que Jesus pode curar,
E vamos falar da enfermidade espiritual. A condição desse homem, meus irmãos, aqui acamado, enfermo, sem poder fazer nada, essa é a condição do homem sem Deus. Nós não podemos fazer nada. Nós estamos acamados, paralíticos. Não há nada que nós possamos fazer em relação à nossa própria salvação sem Jesus. Mas veja só, esse homem que nada pode fazer, ele tem, antes da compaixão expressa ali, direta de Jesus, nós sabemos que Jesus se compadece com todos, mas antes da compaixão expressa de Jesus aqui no texto, clara, nós vimos a compaixão dos seus amigos, que o tomam nos braços, que colocam uma maca, e que vão levar esse homem até Jesus. Meus irmãos, esses homens refletem o papel que a igreja tem que ter. Amém? Nós precisamos nos compadecer daqueles que estão acamados. Mais do que isso, nós precisamos entender que um dia nós fomos essas pessoas. Nós estivemos presos, nós estivemos paralíticos. Nós precisamos ser conduzidos até o Senhor, para que pudéssemos o conhecer, ser colocados diante dele. Esse é o papel da igreja. Ter compaixão. Ter compaixão. Nós não vamos às casas essa semana só fazer números. Só tirar uma foto no final. A propósito, se possível, tire uma foto com a família no final. Se possível. E se não for um incômodo a eles. Mas nós vamos, meus irmãos, especialmente porque nós nos compadecemos. Em cada casa que você chegar, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Tem uma coisa que a gente fala na empresa, que quando você vai subindo e vai virando gestor, o seu olhar tem que mudar. E é uma coisa que eu tenho dificuldade, sabe? Tipo, chegar na minha agência e olhar as coisas com o olhar de gestor. Minha vontade é ir de olho baixo, sentar na minha cadeira e fazer só o meu trabalho. O gestor ele tem que entrar, ele tem que olhar o que está acontecendo. Meu chefe, ele chega, ele já vem falando, tu viu lá fora tal coisa? Onde? Que? Eu tenho dificuldade. O olhar dele é diferente do meu. E eu quero convidar você a ter um olhar diferente. Quando você chegar numa casa, de repente as pessoas vão até receber você sorrindo. Mas se essas pessoas estão sem Jesus, lembre-se, eles estão acamados como esse paralítico. Eles podem estar sorrindo, pode tratar você muito bem. Nem sempre, meus irmãos, aqueles que estão sem Jesus vão dar sinais para nós como se assim estivesse, mas o nosso olhar tem que mudar sobre eles. Pessoas da nossa casa, da nossa família, que estão sem Jesus, estão como esse homem. E pior, estão indo para o inferno por conta dos seus pecados. Indo para o inferno. Eu sempre gosto de falar que, às vezes a gente vai se acomodando. E aí, como é que está teu pai, teu marido, teu filho? Ah, tá bem, pastor. Ele bebia era muito, vivia aí, bebia, rodava a cidade, fazia loucura. E agora, como é que ele está? Ah, tá bem, graças a Deus. Está só tomando a cervejinha dele lá em casa, sentado mesmo. Ah, que bom. Está indo para o inferno, assim, calminho, mas está indo para o inferno, né? Tá mais tranquilo. Mas ele ia para o inferno rodando a cidade, né? Agora está indo para o inferno dentro de casa, quietinho. Esse nosso olhar tem que mudar, meus irmãos. Porque se as pessoas estão sem Cristo, não está tudo bem. Não está tudo bem. Você entende isso? Não está tudo bem. Então nós vamos até as casas, nós vamos no sábado sair pelas ruas como quem se compadece. Como quem sabe que um dia alguém se compadeceu de nós. Você lembra quem pregou o evangelho para você? Você lembra quem falou de Jesus para você quando você não conhecia Jesus, quando você estava perdido? Alguém se compadeceu de você. Por que agora nós ficamos acomodados, como se estivesse tudo bem? Não, não está tudo bem. O Senhor nos deu o papel de sermos como esses homens aqui,
de carregar pessoas em uma maca para levar até Jesus, porque só Jesus pode fazer alguma coisa por eles. Só Jesus. Não somos nós. Veja que eles não ficaram com esse homem na maca. Talvez já o conhecessem há muito tempo, talvez já fossem amigos de longa data. Mas nada eles puderam fazer. Mas Jesus pode. Então vamos levá-lo até Jesus, independente da dificuldade. Independente da luta. Vamos fazer isso. Vamos pregar o Evangelho. Vamos levar pessoas até Jesus. Vamos fazer o que é possível fazer. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Às vezes vai dar trabalho. De repente você vai ganhar uma pessoa para Jesus e você vai ter que ficar indo na casa dela, não sei quanto tempo, levar ela para a igreja. Vai ter que dar carona para ela. Vai ter que cuidar, você vai ganhar um bebê para você. Mas, meus irmãos, quando a gente se lembra daquilo que esses homens fizeram aqui e de que esse é o nosso papel, nós entendemos o que nós devemos fazer. É isso mesmo. Nós temos que carregar pessoas para Jesus, amém? Então, não resista a isso. Não fique endurecendo seu coração. É uma semana cheia. Há irmãos que conseguiram colocar o nome lá para ir vários dias. Glória a Deus por isso. Eu sei que outros realmente não podem, por vários motivos, trabalho, questões familiares. Nós sabemos disso, sabemos. Mas, meus irmãos, mais do que em uma semana, é o nosso papel dia após dia, nós sairmos do nosso comodismo, sairmos da nossa acomodação. A semana de evangelização, meus irmãos, é mais do que uma semana. É a nossa tentativa de nós criarmos uma cultura de igreja, de lembrarmos constantemente que há pessoas que precisam de Jesus, e quando nós vamos nas casas, quando nós olhamos nos olhos, nós percebemos isso. E lembrando que há pessoas que precisam de Jesus, saber que nós também devemos sair do nosso lugar, e mais do que isso, é lembrar que nós podemos fazer isso. Então vamos fazer. Porque muitas vezes a gente lembra, olha, eu tenho que fazer isso, Jesus nos chamou, mas a gente fica se limitando tanto. A nossa semana de evangelização, ela serve para a gente entender que dá sim, sabe? Que dá, que se a gente se esforçar, se a gente se empenhar, dá para toda semana conversar com alguém, dá para toda semana visitar alguém, dá para a gente abrir a nossa casa para receber alguém e a gente aconselhar aquela pessoa. Dá. Dá para a gente entender que não precisa de muito, mas é preciso compaixão. E esses homens aqui se compadeceram, então, desse paralítico e o levaram até Jesus. Eles se esforçaram, eles não se limitaram a esperar que Jesus aparecesse de novo em outro lugar, mas entendendo que esse homem precisava ser carregado, eles se encheram de fervor e eles foram fazer o que devia ser feito. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que nós podemos sair daqui dessa noite e de repente você está um pouquinho incomodado agora, mas você está esperando só o culto acabar para você mesmo apagar essa chama. Não quero mais. Mas eu quero aconselhar você que não faça isso. Sabe quando o fogo ali do fogareiro, da churrasqueira começa a apagar, o que a gente faz? A gente bota carvão, a gente pega o negócio ali, rapana, bora, pega mais, pega mais. É isso que nós devemos fazer. A mensagem aqui nessa noite é uma faísquinha para nós. E como eu sempre gosto de falar para vocês, que bom que a nossa forma de pregar na igreja é assim. É texto a texto, versículo a versículo. Porque senão eu ia dizer, olha, o pastor está pregando isso aí só para atiçar a gente, porque é essa semana aí. Não, já estava lá, já estava separado. Jesus que separou. Para que a gente possa sair daqui e atiçar isso ainda mais. Para que a gente possa ter mais fervor e desejo por pregar o Evangelho. Meus irmãos, pregar o Evangelho não é papel de um grupo da igreja, o grupo de evangelização, o grupo de missões. Está vendo os missionários da igreja? Não, meus irmãos. Há pessoas que vão ser enviadas a lugares mais remotos. Há pessoas que vão em lugares que nem todo mundo pode ir.
Mas é papel da igreja em todo tempo pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus. Fazer parte da vida da igreja, caminhar com a igreja, vir aos cultos, é uma parte do nosso papel, mas anunciar o evangelho também é. Ir lá fora e falar do nome de Jesus também é nosso papel. E nós precisamos, então, arregaçar as mangas e carregar paralíticos até Jesus. Veja o que o texto diz, versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé daqueles homens. Porque uma fé verdadeira, meus irmãos, ela pode operar de várias formas. Quando nós cremos que o Senhor é capaz de transformar a vida das pessoas, o Senhor opera de diversas formas. Provendo meios, sustento, provendo os caminhos, o Senhor opera. O Senhor viu a fé daqueles homens e perdoou os pecados do paralítico. Mas veja só, nós vimos aqui em cultos anteriores, pessoas sendo curadas e pessoas sendo libertas de espíritos imundos. E nós vimos pessoas sendo perdoadas. Agora veja só, esse homem aqui está enfermo e ele é perdoado. O que nós temos aqui é aquilo que nós falamos também cultos atrás, que há enfermidades que sim, podem ser provenientes de pecados específicos. Esse caso desse homem demonstra exatamente isso. A causa da sua enfermidade é de fato o pecado. São todos assim? Não. Mas nesse caso aqui, veja só, o que esse homem precisava de fato para a sua salvação eram pecados perdoados. A sua cura foi o brinde de Jesus. Foi o favor a mais de Jesus. Porque ele estava indo para o inferno. E para quem está indo para o inferno, meus irmãos, se ele fosse salvo, e agora guiado para o céu por Jesus, ainda que ele estivesse acamado, estava ótimo. Estava ótimo. Mas Jesus vem aqui e perdoa os seus pecados, e ele vai ganhar também a cura da sua enfermidade. E louvado seja o Senhor por isso. Veja só, aqueles homens que estavam ali perto, os críticos de plantão, eles são justamente aquelas pessoas que afastam pessoas de Jesus. Meus irmãos, até na igreja há aqueles que carregam as macas e aqueles que atrapalham o processo de pessoas irem até Jesus. Sejamos aqueles que carregam as macas. Porque esses aqui, veja só, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, versículo 21, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais difícil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus é maravilhoso. Jesus, conhecendo o pensamento ali daqueles homens, primeiro ele perdoou os pecados daquele homem. Primeiro. E eles tinham a crença que era bem presente no meio judeu, que de fato só Deus poderia perdoar pecados. Então, quando Jesus declara que os seus pecados estão perdoados, ele está se declarando Deus. E isso acendeu o alerta deles. Em vez deles glorificarem a Deus porque aquele homem estava sendo perdoado, em vez de glorificarem a Deus por aquilo que estava acontecendo, já haviam certamente visto Jesus fazer tantas outras coisas, ou pelo menos ouviram e por isso estavam ali. Mas eles começam a criticar. Gente pesada, de língua pesada, que em vez de contribuir para o crescimento do reino, atrapalha. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Cuidado.
Porque é muito fácil a gente detectar lá fora gente assim. E, de fato, vai sempre existir. Mas aqui é gente do meio da igreja, podemos dizer assim. São fariseus, ou seja, líderes religiosos, pessoas religiosas, na verdade, e mestres da lei, líderes religiosos. Então, em vez deles contribuírem, eles estão atrapalhando. Porque se as outras pessoas ali começam a dar ouvidos a eles, todo mundo se tornaria incrédulo. Nós temos que tomar cuidado, para que não sejamos aqueles que estão atrapalhando. Nós vamos às casas essa semana. E não vai ser fácil. Eu já digo a você que não vai ter perfeição. A gente falou um monte de coisa aqui, um monte de regrinha, mas no dia vai ter aquele que vai ter dificuldade, porque o ônibus vai atrasar na hora que sai de serviço. No dia vai ter aquele que vai ter dificuldade, que diz assim, eu ia levar o suco e na hora não tinha açúcar lá em casa. Um monte de coisinha pode acontecer. Pode ser que alguém cancele. Mas, meus irmãos, na hora que as coisas estiverem ali acontecendo, que os nossos corações continuem gratos diante de Deus, firmes diante do Senhor, lembrando que nós estamos carregando as pessoas nas macas para ir até Jesus. Quem está carregando a maca não fica reclamando, que telhado alto, que dificuldade, que multidão, que é esse Jesus que vai fazer o quê? Não, leva até Jesus. Então, que as nossas bocas sejam apenas essa semana para glorificar a Deus, para orar. Ore pelo seu trabalho, ore pelos seus irmãos. Eu não conheço a maioria das pessoas dessas casas, meus irmãos, mas eu garanto a vocês que pode ter casas aí que são muito difíceis. Mas o nosso foco aqui não está na altura do telhado, não está na quantidade de pessoas, está no fato de que nós estamos carregando nas macas até Jesus. E nós vamos fazer isso, amém? Então esses homens ficaram ali, tentando atrapalhar. Mas veja um milagre na vida daqueles que vão até Jesus, versículo 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Vai ser a nossa alegria essa semana ver pessoas louvando a Deus, pessoas que talvez nunca louvaram, pessoas que talvez há muito tempo não louvam a Deus. Essa vai ser a nossa alegria. Não por aquilo que você ou eu possamos fazer, mas por aquilo que Jesus pode fazer na vida de cada uma dessas pessoas. Nós vamos ver pessoas glorificando a Deus, cantando canções que glorificam o nome do Senhor, em nome de Jesus, entregando a vida ao Senhor, que nós possamos ver isso, pessoas então sendo levantadas por Jesus, tendo a vida transformada. Jesus transformou a vida daquele homem, para quem não havia esperança. Porque o texto diz aqui que ele era um paralítico. Vocês viram o burburinho aí nesses últimos dias? Há muita expectativa agora que se criou, porque um projeto e uma cientista brasileira parece que estão descobrindo aí a cura para as paralisias. E que coisa maravilhosa, que coisa abençoada é isso. Ver pessoas que estão começando a voltar a andar, pessoas que até pouco tempo não tinham sequer esperança. Para nós começou a acender um fiozinho de esperança. Pessoas que estão aí há muito tempo já perdidas nesse sentido, estão começando a acender o alerta e dizer quando é que vai chegar o medicamento para todo mundo, quando é que vai sair do nível da pesquisa e vão começar a distribuir ou vender esse medicamento. Agora pense só que no tempo de Jesus não havia sequer expectativa. Na verdade, alguns dias atrás, para nós não havia sequer expectativa quanto a isso. Aqui acendeu-se a esperança nesse homem. Talvez até uma esperança meio duvidosa, quando disseram para ele, olha, nós vamos te levar ali até Jesus. E quando chegou lá, que a casa estava lotada, não vai dar certo, não tem como passar, eu não posso ir. E eu imagino eles começando a levantar esse homem, e sei lá como eles conseguiram ir por cima. E esse cara dizendo, não vai dar certo, vocês estão malucos?
Se eu já estou quebrado aqui, vocês vão terminar de me quebrar lá por cima. E o texto diz que eles conseguiram descer ele diante de Jesus. E aquele que não tinha esperança, teve a sua esperança reacendida por causa de Cristo. Você está indo essa semana a casas para levar esperança a pessoas que não têm esperança. E nós vamos fazer isso, amém? E o texto conclui dizendo que todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. A coisa extraordinária aqui, a mais extraordinária que teve, foi a salvação desse homem. A cura, ela veio de bônus. Mas a coisa mais extraordinária aqui foi a salvação desse homem. Que nós oremos ao Senhor. Porque essa semana, em nome de Jesus, nós veremos coisas extraordinárias. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, agradeça a Deus por essa palavra. Senhor, nós oramos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos dirige. Ela nos dirige, ela diz para onde nós devemos ir. Ela diz o que nós devemos fazer como igreja. Ela diz o que nós devemos ser. Obrigado, Senhor, porque falaste conosco nessa noite. Primeiro, a respeito da nossa necessidade de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor. Depois, o Senhor falou conosco acerca de levar a Tua mensagem àqueles que ainda não Te conhecem, que também precisam se arrepender. Veja só o Teu cuidado conosco, Senhor. Que primeiro nos coloque em nosso devido lugar. Nós somos tão pecadores quanto um qualquer. Nós precisamos nos arrepender. Nós não vamos sair da igreja, nós não vamos ir até casas de pessoas porque nós somos superiores. Nós vamos porque nós também precisamos nos arrepender, porque o Senhor é que traz às nossas vidas perdão, transformação e cura, e porque nós recebemos da parte do Senhor perdão, transformação e cura, nós entendemos que outras pessoas precisam também. E o Senhor nos dirige então e nos fortalece, nos chama a carregar macas, a carregar pessoas para junto de Ti. O Senhor nos encoraja a nessa noite, ou a partir dessa noite, começar a colocar mais fogo, mais lenha no fogo, para que isso se acenda ainda mais em nós, Senhor, como igreja, o desejo de pregar o Teu Evangelho, de anunciar a Tua palavra. Tira-nos, Senhor, do comodismo, tira-nos, Senhor, de toda acomodação, tira-nos, Senhor, a paralisia de pregar o Teu Evangelho, para que pessoas saiam da paralisia do pecado. Nos guia, Senhor, para a Tua glória, nos fortalece, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, e em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, para que toda essa semana, Senhor, tudo seja para a Tua glória, que da cada casa, Senhor, cada pessoa que estará ali, estejam preparadas por Ti e para Ti, Senhor. Coloca as palavras certas em nossa boca. Coloca, Senhor, as palavras certas, para que nós possamos proclamar somente o Teu nome. Não nós, Senhor, mas somente o Teu nome será conhecido. Que nós possamos ir sem vanglória, humildes, reconhecendo a Tua graça que já foi derramada sobre nós, para que em nome de Jesus, Senhor, pessoas possam Te conhecer, para que elas possam saber quem Tu és. Que em nome de Jesus nós vejamos transformação, conversões, salvação, Senhor, para a Tua glória. Que em nome de Jesus a Tua palavra seja pregada em lugares que talvez há muito tempo não ouvem falar do Teu nome. Que pessoas que estão distantes voltem para junto de Ti, Senhor. E que em nome de Jesus, nós enquanto igreja,
possamos glorificar ao Senhor, porque coisas extraordinárias o Senhor tem feito e vai fazer, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua doce presença aqui nesse lugar. Abençoa os teus filhos, Senhor, nos leva em paz, nos guarde em proteção, Senhor, nos livra de todo mal e nos concede, Senhor, uma semana ricamente abençoada para a glória do teu santo nome. Assim seja. Amém e amém. Deus abençoe você e vai na paz, em nome de Jesus.